de oração, na minha ou na sua igreja, é tão importante? Porque muitas crianças hoje, elas crescem e elas não têm intimidade com Deus. Então elas tornam adolescentes muito fracos na fé e, por sua vez, acabam se desviando do verdadeiro e único caminho, que é Jesus Cristo. Toda criança, ao orar, ela precisa saber que o Espírito Santo de Deus está falando diretamente com ela através do seu coração. Muitas crianças, às vezes, não gostam de orar porque imagina que Deus ele está mas tão distante delas. E quando nós apresentamos Deus através da oração para as crianças, elas então adquirem o hábito de conversar com Deus. Quando a criança ela é ensinada desde pequenininha que a oração é a busca por uma intimidade com Deus, essa criança ela cresce na graça, na sabedoria e no conhecimento, porque ela vai ter a necessidade de saber mais quem é este Deus tão maravilhoso que fez o céu, a terra e tudo o que existe. Como ela vai saber mais? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. É muito importante ensinar as crianças que às vezes falamos demais, não é verdade? Também é assim na oração. Falamos, achando que Deus ele vai ter lá uma agenda e vai começar a anotar tudo. Não é assim. Muitas vezes nós precisamos parar um pouco de falar e começar a ouvir aquilo que Deus realmente quer nos dizer. Se é para esse caminho que você deve seguir ou se é para aquele, né? Se isso está certo ou se aquilo está correto. Então as crianças elas precisam também não só ser ensinadas a pedir a Deus, mas também a ouvir a voz do Senhor. Ensinar as crianças a orar por aquilo que traz medo ao coraçãozinho delas. Vocês sabiam que se você perguntar lá na sua sala com as crianças, quem aqui tem medo de alguma coisa, mas muito medo, você vai se surpreender. Mas a maioria delas diz: eu tenho medo de perder meu pai, eu tenho medo de perder minha mãe, eu tenho medo de ir para uma escola nova e não conseguir fazer amigos, eu tenho medo de ficar doente e a clássica, eu tenho medo do escuro. Então, quando você ouvir todas as crianças dizerem e traz realmente medo ao seu coração, você fala para ela mostrar com suas mãos qual é o tamanho do medo que você sente do escuro. É pequenininho? É médio? Ou é grande? A maioria vai dizer que é grande. E neste momento você vai dizer: o tamanho do nosso Deus é enorme. E sabe por que ele está assim? Porque ele está de braços abertos para te proteger. Devemos ensinar as crianças a confiar em Deus. Eu vou contar uma história bíblica para vocês ilustrarem neste momento com as suas crianças. Certa vez, Jesus estava no mar com os seus discípulos e começou a cair uma chuva muito forte. Quem é que tem medo de chuva? Lance essa pergunta para suas crianças. Os discípulos também tinham muito medo. Eles estavam no barco em alto mar. Eles ficaram com tanto medo, crianças. Mas tanto medo, eles tinham medo que o barco afundasse e que eles ali fossem morrer. Mas os discípulos esqueceram de alguma coisa muito importante. Naquele mesmo barco estava Jesus. Jesus dormia tranquilamente, como se nada fosse o atingir. Sabe por quê? Porque quando Jesus está no nosso barco, estamos seguros. Eu não sei qual é o barquinho, como está a sua vida,
Mas eu sei que esse mesmo Jesus, assim como ele protegeu os seus discípulos, ele também vai proteger a tua vida. Então Jesus, ele disse assim: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E é exatamente assim que ele faz na nossa vida. Às vezes a nossa vida parece que está como se tivesse jogado em alto mar. Você não sabe o que vai acontecer. Você sente medo, parece até que está sozinho. Mas quando você começa a orar, a falar com Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus, você se sente mais seguro, porque você começa a se encher de paz, porque você sabe que você tem um Salvador. O seu nome é Jesus. E o nosso Senhor Jesus, criança, ele está sempre pronto para nos ajudar. Depois de você ensinar um pouco sobre esta passagem bíblica que se encontra em Mateus capítulo 8, no versículo 26, você então vai fazer uma atividade com as crianças e vai ser... Então, eu vou estar mostrando para vocês, né, como fazer um barquinho. Você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha de sulfite, tá? Pode ser colorida. Dobra ela ao meio. Parece até um chapéuzinho assim, né? Agora, lembre-se que agora parece até um balão. E você vai fazendo com que as crianças aí, né, vai memorizando como montar um barquinho. E aí está feito, né? O nosso barquinho. Então, você vai poder fazer com as suas crianças e elas vão poder tá pintando, né? Ou escrevendo aqui assim, ó, Jesus, né? Você deixa ela usar a imaginação, tá bom? Essa foi a primeira atividade.